Roboão pediu que voltassem em 3 dias, para que ele tivesse tempo de considerar o pedido. Primeiro, ele consultou os anciãos que haviam aconselhado seu pai. O conselho deles está registrado em 1 Reis 12:7. Se hoje você servir esse povo com bondade e responder com compreensão, eles serão leais a você para sempre. Mas Roboão ignorou essa sabedoria. Em vez disso, procurou os jovens com quem havia crescido, que tinham ideias muito diferentes. Em 1 Reis 12:10-11, o conselho deles foi arrogante e duro. Diga ao povo: se acham que meu pai foi severo, eu serei ainda mais. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura dele. Ele castigou vocês com chicotes, eu os castigarei com escorpiões. Quando Roboão deu essa resposta dura, o povo se recusou a aceitá-la. Em 1 Reis 12, versículo 16, vemos a reação deles. Se o rei não nos escuta, por que devemos ser leais à família de Davi? Não temos parte nisso. Vamos voltar para nossas casas, Israel, a casa de Davi que cuide de si mesma. E como Deus havia advertido, o reino se dividiu. As tribos do norte formaram sua própria nação, deixando apenas uma tribo sob o domínio de Roboão. As 10 tribos do norte escolheram Jeroboão como rei e formaram uma nova nação chamada Israel. Somente as tribos de Judá e Benjamim permaneceram fiéis a Roboão, formando o reino de Judá no sul. Mas Jeroboão logo enfrentou um grande desafio. Jerusalém e o grande templo agora faziam parte de Judá. Se o povo continuasse indo até lá para adorar durante as festas religiosas, poderiam ser tentados a voltar ao governo de Roboão. Para evitar isso, Jeroboão tomou uma decisão que traria consequências para Israel por gerações. Em 1 Reis 12:20 e 8-30, vemos o que ele fez. Depois de receber conselhos, mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo: é muito longe ir até Jerusalém. Estes são os seus deuses, Israel, os que tiraram vocês do Egito. Colocou um ídolo em Betel e outro em Dan. Esse ato levou o povo ao pecado, pois começaram a adorar nesses novos locais. Jeroboão também nomeou sacerdotes que não eram levitas, desobedecendo a ordem de Deus. Mudou as datas oficiais de adoração e criou um novo sistema religioso que misturava a fé de Israel com tradições pagãs. Deus respondeu enviando um profeta de Judá para confrontar Jeroboão enquanto ele queimava incenso no altar de Betel. Em 1 Reis 13:2, o profeta declarou: assim diz o Senhor, um futuro rei da linhagem de Davi, chamado Josias, sacrificará neste altar os sacerdotes desses lugares altos, e ossos humanos serão queimados aqui. Quando Jeroboão mandou prender o profeta, sua mão secou na hora, e o altar se partiu, exatamente como o profeta havia dito. Embora sua mão tenha sido curada após a oração do profeta, Jeroboão não se arrependeu. Continuou levando Israel à adoração falsa. A partir daí, os reinos do norte e do sul seguiram caminhos separados. Durante cerca de 200 anos, o reino de Israel teve 19 reis de 9 famílias diferentes. Nenhum deles seguiu a Deus. Todos continuaram na idolatria iniciada por Jeroboão. O reino de Judá, no sul, teve 20 reis ao longo de aproximadamente 350 anos. Todos descendentes da linhagem real de Davi. Alguns desses reis foram fiéis e tentaram conduzir o povo de volta a Deus. Outros se voltaram para os ídolos e cometeram grandes males. A divisão da nação cumpriu o juízo de Deus sobre a desobediência de Salomão, mas também enfraqueceu ambos os reinos, tornando-os alvos fáceis para inimigos poderosos como a Assíria e a Babilônia. Durante esses tempos difíceis, quando a corrupção e a idolatria se espalhavam sob reis maus, Deus levantava profetas corajosos para chamar o povo de volta à adoração verdadeira. O mais conhecido entre eles foi Elias. Elias confrontou diretamente o rei Acabe de Israel e sua esposa, Jezabel. Acabe foi considerado um dos reis mais perversos da história de Israel.
Em 1 Reis 16:30-33, seu reinado é descrito como pior do que todos os anteriores. Acabe, filho de Onri, fez mais mal aos olhos de Deus do que qualquer rei antes dele. Ele não apenas continuou os pecados de Jeroboão, tratou-os como coisa pequena. Foi além ao se casar com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Com a influência dela, Acabe começou a adorar Baal. Construiu um templo em Samaria em honra a Baal e colocou um altar dentro dele. Também ergueu um poste sagrado chamado Azerá. As ações de Acabe provocaram mais ira em Deus do que todos os reis anteriores de Israel juntos. Jezabel, uma princesa estrangeira, trouxe consigo centenas de sacerdotes de Baal e tentou eliminar completamente o culto ao único Deus verdadeiro. Ela até mandou matar muitos profetas do Senhor. Então, de repente, o profeta Elias apareceu diante de Acabe com uma mensagem poderosa. Em 1 Reis 17:1, Elias, de Tisbé em Gileade, declarou: "Juro pelo Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser pela minha palavra, e durante 3 anos e meio o céu permaneceu fechado." A seca foi tão severa que até Acabe teve que sair à procura de capim para manter seus animais vivos. Durante esse tempo, Deus cuidou de Elias de forma milagrosa. Primeiro, enviou corvos para levarem comida a ele enquanto acampava junto a um riacho. Depois, Elias ficou hospedado na casa de uma viúva pobre, cujo pote de farinha e jarro de azeite nunca se esvaziaram. Quando a seca atingiu seu auge, Deus disse a Elias para se encontrar novamente com Acabe e desafiar os profetas de Baal para um confronto público no Monte Carmelo. Segundo 1 Reis 18:21, Elias ficou diante do povo e perguntou: "Até quando vocês vão ficar indecisos entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é, então sigam Baal." O povo permaneceu em silêncio. O teste era simples. Cada lado prepararia um sacrifício sem fogo. O Deus verdadeiro seria aquele que enviasse fogo do céu para consumi-lo. Os 450 profetas de Baal começaram primeiro. Oraram em voz alta, dançaram com fervor e até se cortaram com facas, clamando ao seu Deus desde a manhã até a noite. Mas nada aconteceu. Quando chegou a vez de Elias, 1 Reis 18:36-38, conta o que aconteceu. Na hora do sacrifício da tarde, Elias se aproximou e orou: "Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que todos aqui saibam hoje que tu és o único Deus em Israel e que estou obedecendo à tua ordem. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que estás trazendo de volta o coração deles para ti." Então, fogo desceu do céu. Consumiu totalmente o sacrifício, a madeira, as pedras, a terra e até a água no rego ao redor do altar. Imediatamente, a multidão caiu com o rosto em terra e gritou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Elias ordenou ao povo que capturasse os profetas de Baal e todos os 450 foram mortos. Depois disso, Elias orou novamente e, finalmente, a longa seca chegou ao fim. A rainha Jezabel ficou furiosa ao saber o que Elias tinha feito com seus profetas. Jurou matá-lo no prazo de um dia. Embora Elias tivesse enfrentado centenas de profetas falsos, foi tomado pelo medo e fugiu para o deserto. Cansado e desanimado, Elias pediu a Deus que tirasse sua vida. Mas Deus respondeu com bondade, deu comida a Elias e permitiu que ele descansasse. Depois, em vez de falar por meio de sinais grandiosos como vento, terremotos ou fogo, Deus se revelou em um sussurro suave. Naquela voz tranquila, Deus lembrou Elias de que ele não estava sozinho. 7.000 pessoas em Israel nunca haviam se ajoelhado diante de Baal, nem o adorado. Então, Deus deu a Elias uma nova missão: ungir Eliseu como profeta para sucedê-lo.
Eliseu se tornou companheiro e auxiliar de Elias, e após Elias ser levado ao céu num redemoinho, sem experimentar a morte, Eliseu recebeu uma porção do espírito profético de seu mestre. Ele continuou como profeta por cerca de 50 anos, realizando muitos milagres poderosos. Eliseu tornou potável uma água contaminada, multiplicou azeite para ajudar uma viúva a pagar suas dívidas, ressuscitou um menino, alimentou 100 pessoas com apenas 20 pães e curou um comandante sírio chamado Naamã da lepra. Ele também influenciou assuntos nacionais, escolheu novos reis e orientou governantes durante guerras. Quando o rei da Síria enviou tropas para capturar Eliseu, seu servo entrou em pânico ao ver que estavam cercados. Em 2 Reis 6:16 a 17, Eliseu o tranquilizou. Não tenha medo, os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Deus atendeu e o servo viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo protegendo-os. Por meio de Elias e Eliseu, Deus demonstrou seu poder e continuou a chamar seu povo de volta à verdadeira adoração, mesmo nos períodos mais sombrios de Israel. Mas apesar dos avisos e dos atos divinos, tanto o reino do norte quanto o do sul continuaram se afastando de Deus. O primeiro a sofrer as consequências foi o reino do norte, Israel. Em 722 a.C., caiu diante do Império Assírio. Israel vinha pagando tributos à Assíria havia anos. Quando o rei Oséias tentou se rebelar buscando ajuda do Egito, o rei assírio Salmaneser reagiu com força, cercou Samaria, a capital de Israel, e iniciou um cerco. 2 Reis 17:5 a 6 explica o que aconteceu. O exército assírio invadiu a terra e cercou Samaria por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, a cidade caiu. Os israelitas foram levados embora e reassentados em lugares distantes, como Halá, Gozã, o rio Habor e cidades da Média. A Assíria tinha uma estratégia de espalhar os povos conquistados para evitar rebeliões. A maioria dos israelitas foi removida da terra, e estrangeiros foram trazidos para ocupar o lugar deles. Isso marcou o fim definitivo do Reino do Norte. 2 Reis 17:7 a 8 diz que isso aconteceu porque o povo pecou contra o Senhor, que os havia libertado do Egito e da opressão de Faraó. O povo de Israel se afastou de Deus e passou a seguir os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Também adotaram os pecados introduzidos pelos próprios reis de Israel. Mesmo com Judá durando cerca de 135 anos a mais que Israel, não aprendeu com a queda do Reino do Norte. Embora reis como Ezequias e Josias tenham promovido renovação espiritual, a maioria dos governantes de Judá continuou conduzindo o povo à idolatria. O rei Ezequias enfrentou uma grande ameaça quando Senaqueribe, rei da Assíria, atacou Judá e cercou Jerusalém. O comandante assírio zombou de Deus, dizendo que nenhum Deus havia salvado outras nações da Assíria e que o Deus de Judá não seria diferente. Mas Ezequias recorreu a Deus em oração. Em resposta, o Senhor enviou um anjo que matou 185.000 soldados assírios numa única noite. O poderoso rei da Assíria foi forçado a voltar para casa em derrota. Mais tarde, Ezequias adoeceu gravemente e orou por cura. Deus atendeu sua oração e prolongou sua vida por mais 15 anos. Infelizmente, durante esses anos extras, Ezequias cometeu um erro grave. Recebeu em sua casa enviados da Babilônia e, com orgulho, mostrou todos os tesouros do palácio. O profeta Isaías o advertiu que, no futuro, a Babilônia voltaria, não como visitante, mas como conquistadora que levaria embora tudo o que viu. Anos depois, o rei Josias realizou a reforma espiritual mais profunda que Judá já havia conhecido. Destruiu todos os locais de adoração a ídolos, removeu altares pagãos, queimou objetos usados em rituais falsos e conduziu o povo a celebrar a Páscoa.
uma festa que não era observada havia gerações. Ainda assim, o juízo sobre Judá não pôde ser evitado. Josias morreu em batalha contra o faraó Neco do Egito, e seus sucessores trouxeram de volta a idolatria e a corrupção. Nesse meio tempo, a Babilônia havia derrotado a Assíria e se tornado o novo império dominante. Em 605 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia chegou a Jerusalém. Levou alguns objetos sagrados do templo e deportou jovens nobres para a Babilônia. Entre eles estavam Daniel e seus 3 companheiros fiéis. Mais tarde, o rei Jeoaquim se rebelou contra a Babilônia, fazendo com que Nabucodonosor retornasse. Em 597 a.C., ele sitiou Jerusalém e levou consigo o rei Joaquim, além de 10.000 pessoas, incluindo o profeta Ezequiel. O golpe final veio em 588 a.C., quando o rei Zedequias também se rebelou. A Babilônia respondeu com um cerco devastador que resultou na destruição total de Jerusalém. Em 2 Reis 25, 8-10, o acontecimento é descrito. No 7º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, seu comandante-chefe chegou a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio do rei e todos os edifícios importantes da cidade. O exército babilônico derrubou então os muros ao redor de Jerusalém. O glorioso templo construído por Salomão foi reduzido a cinzas, e quase todos os que ainda restavam foram levados para o exílio. Apenas alguns dos mais pobres ficaram para cuidar da terra. Esse momento marcou a queda do reino de Judá e o início do exílio babilônico, um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Os que haviam sido levados de sua terra estavam cheios de tristeza. Muitos começaram a se perguntar se Deus os havia abandonado completamente. Essa dor é expressa no Salmo 137, versículos 1-4. Às margens dos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Penduramos nossas harpas nos salgueiros dali, pois nossos captores pediam canções. Zombavam de nós, dizendo, cantem uma das canções alegres de Sião. Mas como poderíamos cantar ao Senhor em uma terra estrangeira? Mas mesmo no exílio, Deus não havia abandonado seu povo. Ele continuou falando por meio de seus profetas, trazendo tanto verdade quanto esperança. Jeremias, que havia alertado sobre o exílio, também compartilhou uma mensagem de encorajamento. Em Jeremias 29, 10-11, Deus prometeu: depois de 70 anos na Babilônia, voltarei a vocês e cumprirei a promessa de trazê-los de volta para casa. Tenho planos para o bem de vocês, e não para o mal, planos de lhes dar um futuro cheio de esperança. Entre os exilados estava Daniel, um jovem nobre levado na primeira onda de deportações. Mesmo vivendo em uma cultura estrangeira e pagã, Daniel permaneceu fiel a Deus. Com o tempo, chegou a ocupar uma posição importante na corte babilônica. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador que ninguém conseguia interpretar, Daniel, com a ajuda de Deus, foi capaz de explicar seu significado. Parte da interpretação está em Daniel 2:44. Durante o reinado desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Ele não será entregue a outro povo. Esmagará todos os outros reinos e durará para sempre. Daniel não estava sozinho. Seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, também permaneceram fiéis, mesmo quando suas vidas estavam em risco. Quando se recusaram a se curvar diante de uma imagem de ouro feita por Nabucodonosor, foram lançados numa fornalha ardente. Mas Deus os protegeu. Eles não se queimaram, nem sequer cheiravam a fumaça. Em Daniel 3:24-25, a reação do rei é registrada. Ele se levantou espantado e perguntou: não jogamos 3 homens amarrados no fogo? Seus oficiais responderam: sim, majestade. O rei disse: mas vejam, eu vejo 4 homens andando livres entre as chamas, completamente ilesos, e o quarto parece um ser divino.
Mais tarde, o próprio Daniel foi alvo de invejosos que convenceram o rei Dário a aprovar uma lei proibindo qualquer oração que não fosse dirigida ao rei. Ainda assim, Daniel continuou orando 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém. Como consequência, foi lançado na cova dos leões. Mas Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Daniel 6:19-22 descreve o que aconteceu na manhã seguinte. Ao amanhecer, o rei correu até a cova e chamou com angústia: Daniel, servo do Deus vivo, seu Deus o salvou? Daniel respondeu: Viva para sempre, ó rei. Daniel disse ao rei: Meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me feriram, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi erro algum contra o Senhor, majestade. Histórias como essa deram grande encorajamento aos judeus exilados. Mesmo na Babilônia, longe de sua terra, Deus ainda estava com eles e era capaz de protegê-los. Entre os cativos também estava o profeta Ezequiel, levado durante a segunda onda de deportações. Seu ministério teve como foco ajudar o povo a entender as razões do exílio e dar-lhes esperança de que um dia seriam restaurados. Ezequiel teve visões poderosas, uma delas mostrando a presença de Deus deixando o templo antes de sua destruição, e outra, um templo futuro onde a presença de Deus retornaria. A visão mais famosa de Ezequiel foi a de um vale cheio de ossos secos e sem vida. Deus lhe perguntou se aqueles ossos poderiam voltar a viver. Ezequiel respondeu que só Deus sabia. Então, Deus o mandou falar aos ossos. Em Ezequiel 37, 7-10, ele descreveu o que aconteceu. Fiz o que me foi ordenado, e enquanto falava, ouvi um som forte de estalo, e os ossos começaram a se unir, um a um. Depois vi nervos surgirem, seguidos por carne e pele cobrindo-os. Mas ainda não havia vida. Deus, então, me disse para falar ao fôlego e dizer: Fôlego, venha dos 4 ventos e entre nesses mortos para que vivam. Obedeci, e o fôlego entrou neles. Eles ganharam vida e ficaram de pé, um grande exército. Deus explicou que aqueles ossos representavam Israel, que se sentia sem esperança e cortado de tudo. Mas ele prometeu trazê-los de volta da morte e restaurá-los como uma nação renovada. Outra promessa poderosa aparece em Ezequiel 36, 24-26. Eu os trarei de volta das nações onde foram espalhados. Vou purificá-los com água pura, lavando seus pecados e ídolos. Darei a vocês um novo coração e colocarei um novo espírito dentro de vocês. Removerei o coração de pedra e o substituirei por um coração sensível e obediente. Jeremias, que havia permanecido em Jerusalém até sua queda final, também escreveu cartas aos exilados. Ele os encorajava a levarem uma vida normal, construírem casas, plantarem alimentos, casarem-se, formarem famílias e orarem pela paz das cidades onde agora viviam, pois estariam ali por um tempo. Jeremias também transmitiu uma promessa profunda. Deus faria uma nova aliança com seu povo. Em Jeremias 31, versículos 33-34, Deus disse: Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Escreverei minhas leis dentro deles, não em tábuas de pedra, mas em suas mentes e corações. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém precisará ensinar o outro a me conhecer, pois todos me conhecerão, do menor ao maior. Perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei deles. Mesmo nos momentos mais escuros, Deus já estava agindo para cumprir suas promessas e trazer seu povo de volta para casa. O exílio ensinou lições profundas sobre o custo de se afastar de Deus, mas também revelou o compromisso do Senhor com a aliança feita com Israel. Assim como o profeta Jeremias havia profetizado, após exatamente 70 anos, Deus começou a abrir o caminho para o retorno do seu povo.
Naquele tempo, o Império Persa havia conquistado a Babilônia. O novo rei persa, Ciro, tinha uma abordagem diferente dos impérios anteriores. Enquanto os assírios e babilônios espalhavam os povos conquistados, Ciro os incentivava a voltarem às suas terras e restaurarem suas tradições. Em 538 a.C., Ciro emitiu um decreto extraordinário, permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Esdras 1:2-4 registra sua proclamação. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém, em Judá. Todo o seu povo que estiver entre vocês pode retornar a Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém, e que o Deus deles esteja com eles. Onde quer que esse povo esteja, os vizinhos devem ajudá-los com prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Esse decreto foi extraordinário. Não apenas permitiu o retorno dos exilados, como também ordenou que outros contribuíssem generosamente para a reconstrução. Foi o cumprimento claro do plano de Deus, realizado por meio de um rei estrangeiro. Mais de 150 anos antes, o profeta Isaías já havia mencionado Ciro pelo nome, mesmo antes de ele nascer. Isaías o chamou de escolhido do Senhor, o que reconstruiria Jerusalém e libertaria o povo de Deus do cativeiro. Cerca de 50.000 judeus atenderam ao chamado e deixaram o conforto e a segurança da vida na Babilônia para voltar à terra natal. A jornada foi longa e difícil, mas foram liderados por 2 homens fiéis: Zorobabel, descendente do rei Davi, e Josué, o sumo sacerdote. Ao chegarem a Jerusalém, encontraram a cidade em ruínas. O templo, antes grandioso, havia sido reduzido a escombros. Estrangeiros ocupavam a terra e muitos se opunham ao retorno dos judeus. Reconstruir não seria fácil, mas aquele retorno marcou o início de um novo capítulo na história de Israel. Um tempo de restauração, reconstrução e esperança renovada. Apesar dos grandes obstáculos, o povo não estava mais espalhado, e Deus estava com eles. O exílio havia terminado, a promessa de Deus estava sendo cumprida, exatamente como ele havia dito. Mesmo enfrentando dificuldades, o povo começou a reconstruir o templo. Primeiro, ergueram o altar e retomaram os sacrifícios diários. Depois, iniciaram as obras da fundação. Esdras 3:10-13 descreve a cena emocionante quando a base do templo foi concluída. Quando os construtores terminaram de lançar os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, vestidos com suas vestes e com trombetas, e os levitas, descendentes de Asaf, com seus símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, como havia sido ordenado por Davi, rei de Israel. Cantaram juntos em louvor e ação de graças. O Senhor é bom, seu amor por Israel dura para sempre. E todo o povo deu um grande grito de louvor ao Senhor, porque os alicerces do templo haviam sido lançados. Mas alguns dos sacerdotes, levitas e líderes mais velhos, que haviam visto o primeiro templo, choraram em voz alta ao ver os novos alicerces. Ao mesmo tempo, outros celebravam com alegria. Os sons de choro e de festa se misturaram, e não se podia distinguir um do outro. Os anciãos choravam por lembrarem da glória e beleza do templo de Salomão, sabendo que este seria mais simples. Já os mais jovens se alegravam por verem o início do cumprimento da promessa de Deus. Infelizmente, a resistência local logo paralisou a obra. Os samaritanos, descendentes dos povos trazidos após a queda do Reino do Norte, se ofereceram para ajudar. Mas, por não adorarem plenamente a Deus, os judeus recusaram. Ofendidos, os samaritanos se voltaram contra eles e começaram a dificultar os trabalhos. Durante quase 15 anos, a obra no templo ficou parada.
O povo perdeu a motivação e passou a se concentrar na construção de suas próprias casas, esquecendo-se da casa de Deus. Enfrentaram colheitas ruins, dificuldades financeiras e se afastaram espiritualmente. Para despertá-los, Deus enviou 2 profetas, Ageu e Zacarias, com mensagens firmes para motivar o povo a concluir o templo.